Todo ativo ruim tem um preço de entrada? Então, vocês concordam ou discordam dessa frase? Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre isso daqui e depois vou dar alguns exemplos práticos sobre esse questionamento. Questionamento esse aqui que foi... Tirei ele de um comentário do Humberto em um dos meus vídeos. Inclusive ele tem um canal aqui no YouTube, vou deixar aqui na descrição para se vocês quiserem conferir. Pois bem, todo FII tem um preço de entrada se você sabe precificar o quão ruim ele é. Ou seja, se você não sabe o tamanho da força em que o gestor meteu o fundo, você não vai conseguir definir esse preço de entrada. E é que você está. Você precisa saber mais do que o mercado, pois não basta você identificar o erro. Você tem que. O erro, o problema da diferença do preço de entrada. Você tem que identificar antes do mercado identificar, pois se for tarde demais, o mercado vai ter precificado tudo isso. Então, concluindo, sim, todo ativo ruim tem um preço de entrada, mas se eu fosse você, ficaria fora dessa, pois a sua ansiedade vai fazer com que você venda esse ativo ruim com um lucro não tão alto. E já da outra ponta, quando eu estiver caindo ou começar a mostrar alguns outros probleminhas, alguns suspeitos de problema, o seu orgulho e a ansiedade também vai fazer com que você não venda o ativo e aí ele vai e recomece o ciclo, caindo mais ainda. Tudo bem. Vou dar alguns aqui exemplos desse questionamento de ativo ruim com preço de entrada. O primeiro, IRDM. Olha, IRDM tem algumas tranqueiras lá na carteira. Tem uns problemas lá, tem alguns CRIs, tem uns monte de fundo, mas ainda assim, acho que pode ser considerado um fundo sério. Então, acho válido tentar buscar um preço ali em que você verifica qual a parcela da carteira que é podre, eliminar essa porcentagem e tentar identificar um preço de entrada, já excluindo toda essa tranqueirada do lado de fora. Pois bem, outro fundo que muita gente tentou identificar esse preço de entrada é XPPR11, que te... mas aqui esse fundo, XPPR11, aqui nos dá um exemplo de um cuidado que devemos ter, que é não confiar no que o gestor tá falando, pois ele vai ter sempre se propondo a mostrar o problema menor do que ele é, sempre vai estar jogando, minimizando esses problemas. Tanto é que se vocês forem ver aqui o gráfico deles, teve aqui uma alta bem grande aqui no início de fevereiro, que foi quando o gestor começou a dar algum sinal de resolução dos problemas do fundo, da alavancagem, como sempre jogando, enchendo a bola do fundo. Mas quando você foi ver a real solução proposta por eles, que foi uma proposta com a Capitânia, viram que não era bem assim as coisas, não era tão bom. E aí teve aqui uma queda de mais de 10% em um único dia. Ou seja, não dá para confiar no que os gestores colocam em relatório gerencial e live quando nesses problemas de ativos ruins, ativos problemáticos. Ou seja, você vai estar por conta própria ou amigos conhecidos você de grupo de Telegram ou YouTubers e você vai ter que a partir disso tomar sua decisão. E, galera, antes de continuar aqui com alguns outros exemplos, eu peço vocês que sigam o canal, dão curtida, comenta aí se vocês acham que se é possível, se não é possível, se concordam ou discordam dessa frase aqui e ajudar o canal a crescer para eu entregar mais conteúdo para vocês. Pois bem, um outro exemplo aqui de fundo nesse questionamento seria os fundos da Equitare, né? Teve muita gente que acreditou que seria capaz de identificar o ponto mínimo do problema, daquele monte de rolo, e acabou que HCTR11, DEVA11 acabou sendo um cemitério de espertos, né? E aquele monte de gente pensando que conseguiria bater o mercado e acabou que se deu mal. Comprou assim, vou comprar aqui no 60 que não vai cair mais. Mas não conseguiu. E por que não conseguiu?
porque nesse caso é muito difícil identificar o tamanho do rolo. Aí pensou que o rolo era X%, mas o rolo era muito maior do que eu pensava e acabou que se deu mal. Agora vou aqui um exemplo positivo de fundo ruim, mas que quem fez a aposta ganhou bastante dinheiro foi HOFC11, que era o antigo RBC11. No caso aqui, a Red assumiu ele e eu não acompanho o fundo, então não sei dizer se eles realmente deram um jeito nos problemas de alavancagem lá. Mas olha só, agora em 2024 já está com uma alta de quase 70%. Olha, eu não acompanho ele, mas eu tenho vejo mais ou menos por fora. E o que eu já vi do fundo é cheio de imóvel ruim, tá? Mal localizado, imóvel com faltando reforma. E pode ser, isso daqui pode ser fogo do mercado também, viu? E o pessoal aqui muito exagerando otimismo, não sei dizer. Um outro exemplo aqui, é BTA11, também outro fundo cheio de problema. Esse aqui eu lembro muito bem de um amigo meu de Telegram que fez várias contas aqui tentando precificar esses problemas dele, pensando, caiu demais, não tem mais problema. Mas aí os gestores conseguiram nos surpreender com mais problema ainda. E não teve outra, teve mais queda. Este é outro exemplo positivo aqui para as pessoas que tentaram adivinhar o fundo do poço e se deram bem. BBF11, que é um fundo de agências bancárias do Banco do Brasil, que ficou com um rendimento praticamente zerado, várias ameaças do Banco do Brasil deixar o fundo, mas agora parece que está encaminhando a venda dos imóveis. E com isso aqui, ó, teve uma alta bem expressiva aqui, ó, de quase 50% aqui desde que anúncio de que estava com intenção de conseguir vender o fundo. Mais um caso aqui, a BCP11. Esse aqui já é um caso bem hard, né? Aquele caso em que a Receita, a CVM e a Receita Federal notificaram por questões de pagamento de imposto. O fundo até que vem com uma boa cotação, mas e aí, qual que é o tamanho do problema disso aí? Quando é que vai chegar a multa? Se vai conseguir, se vai dar multa? Aí tem que ver, né? Nesse caso aí, completamente impossível você especificar se vai acontecer ou não esse problema. Um outro caso aqui, NCRA11, que não é um ativo ruim, mas está com um default em andamento. O gringo lá, o gestor do fundo, inclusive, vive xingando que estão precificando o fundo errado, que é só 6% do PL que está com problema com o inquilino não, com o devedor, mas que estão punindo o fundo já acho que está com 10% de desconto do fundo e o gestor não aceita, fica revoltado com esse desconto. Mas aqui está o problema. Vai ficar só nesse default de 6%? Não vai ter outros CRAs que vai dar problema? É muito difícil especificar. Aí o que o mercado faz? Especifica para baixo. Já de forma assim mais conservadora, entendendo que como pode ter mais problemas, já faz o corte ali, punindo o fundo. Mas novamente, se a pessoa for corajosa, estiver disposta a fazer essa precificação, dá para ela tentar aí achar um preço de entrada. Mas galera, o vídeo é esse aqui, não é recomendação de compra nem de venda de nada. Então bastante cuidado na hora de tentar achar esse preço de entrada para ativo ruim. E lembrando aqui, complementando, tem um ponto positivo dessa estratégia, é que caso você erre, ou ela demore mais tempo para se mostrar verdadeira ou não, como você está recebendo rendimento todos os meses, na maioria dos casos, né? A sua ansiedade diminui e suas chances de conseguir fazer esse trade dar certo são maiores. Beleza? É isso que eu tinha que passar por hoje. Valeu!